Bom dia, gente. Prazer recebê-los aqui para esse webinar da Britam, né? Hoje é tratado do processo administrativo de responsabilização. Antes aí da gente dar início ao evento e passar aos nossos especialistas aí do dia de hoje, eu vou fazer rápidos comentários aqui sobre a Britam e sobre o agradecimento ao nosso time presente e depois um rápido comentário sobre a dinâmica do evento. Então, sobre a Britam, a missão da Britam é ser referência da comunidade empresarial Reino Unido e Brasil, propiciando um fórum para incrementar o comércio bilateral, investimentos, serviços de relacionamentos. A Câmara está presente em São Paulo, no Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, e a associação, a Britam, possibilita um network com executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido, além da participação de comitês setoriais e grupos de discussão que atuam em diversas frentes, conforme vinha sendo exibido no slide aí, estava sendo exibido antes de a gente começar o evento, tanto as áreas como os líderes que as encabeçam, estou ali assinalado nesse slide, para saber mais sobre cada um desses comitês setoriais e grupos de discussão. Basta visitar o nosso site na Câmara Britânica, www.britam.com.br. Então, feitos esses comentários introdutórios sobre a Britam, passo aos nossos agradecimentos e começo aqui o meu colega de presidência do Comitê Legal, Paulo Tedesco, que nos vai colocar de pé esse webinar, e, obviamente, aos nossos especialistas aí do dia, a Júlia, o Rodrigo e o Marcelo, que nos brindarão aí com tudo que sabem aí sobre essa novidade, relevante novidade do processo administrativo de responsabilização, que tem tudo aí para ser mais um valioso instrumento aí para o combate à corrupção. Então, sobre a dinâmica do nosso evento. O evento está sendo transmitido ao vivo através do Zoom e também no canal do YouTube. O formato do evento é mesa redonda, seguindo de sessão de perguntas e respostas. As perguntas só poderão ser enviadas através da ferramenta de Q&A da plataforma do Zoom. Não serão consideradas perguntas feitas no YouTube. Esta interação é exclusiva para aqueles que estão no Zoom. Então, o acesso à plataforma é gratuito, pode ser através do link disponibilizado no chat do YouTube. Ao perguntarem, pedimos a gente de mencionar o nome e a empresa que integram da pergunta para fins de identificação. Haverá uma curadoria das perguntas realizadas e, visto que há restrição de tempo e horário, desde já pedimos desculpas por perguntas que eventualmente não sejam abordadas e respondidas. Então, dito isso, passo a palavra ao meu amigo Paulo Tedesco para encaminhamento do evento. Paulo, é contigo. Bom dia, Léo. Bom dia aos demais presentes. Satisfação estar aqui novamente com todos vocês. Agradeço inicialmente as palavras da sua exposição inicial a respeito do nosso evento de hoje. Gostaria também de agradecer aos nossos palestrantes pela aceitação do nosso convite, por estarem aqui presentes hoje para trazer esse debate, para trazer palavras aqui a respeito do processo administrativo de responsabilização, um tema novo, um tema importante, um tema que tem chamado muita atenção aqui no nosso meio jurídico. Bom, antes da gente começar, acho que é importante trazer uma breve menção aqui ao currículo dos nossos expositores, pessoas que têm grande experiência e atuação recorrente nessa área. Temos aqui hoje conosco a Júlia Rodrigues Lírio. A Júlia é graduada em Ciência Política na UNB e em Direito no Uniceup, especialista em combate à corrupção e lavagem de dinheiro pela Universidade Católica de Brasília, auditora federal de Finanças e Controle da CGU desde 2012, com atuação, sobretudo, na área correcional desde 2015. Atualmente, a Júlia exerce a função de coordenadora do Núcleo de Ações Correcionais da Corregedoria Geral da União em São Paulo, com foco, sobretudo, na análise patrimonial de agentes públicos e na responsabilização administrativa dos entes privados. Temos conosco hoje também Marcelo Zenker.
O Marcelo é sócio das áreas de Direito Administrativo e Projetos Governamentais e também de Compliance e Investigação no Tosini Freire. Marcelo tem mais de 25 anos de experiência na área jurídica. Ele, inclusive, com atuação muito focada em compliance e políticas anticorrupção. Foi promotor de justiça no Espírito Santo entre 97 e 2019, local em que ocupou diversas funções no combate a crime organizado, corrupção e improbidade administrativa. Também atuou como secretário de Estado no controle e transparência no Espírito Santo. O Espírito Santo, para lembrar, foi um estado pioneiro na implementação da lei de corrupção no Brasil. Após deixar o Ministério Público, o Marcelo ocupou o cargo de diretor executivo de governança e compliance da Petrobras até 2021. E é mestre em Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória e doutor em Direito Público pela Faculdade da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. É membro do Conselho Consultivo de Ações Coletivas da Rede Brasil do Pacto Global da ONU e é consultor da Comissão Permanente de Governança e Integridade da OAB em São Paulo. Temos também aqui conosco hoje o Rodrigo Russo. Rodrigo é principal da equipe de Business Intelligence e de análise de riscos da Control Risks. Rodrigo está baseado aqui em São Paulo, coordena a equipe de pesquisa para casos de due diligence e de Business Intelligence e avaliação de riscos políticos e reputacionais. Rodrigo liderou projetos complexos, investigativos na América do Sul para multinacionais, empresas locais e escritórios de advocacia. É mestre em Sociologia pela London School of Economics and Political Science, onde recebeu uma bolsa de estudos da Tivoli. Formou-se em Direito pela USP e em Jornalismo pela Casper Libero. Em resumo, esses são os expositores que estarão aqui conosco hoje e que trarão esse panorama a respeito do tema e abordarão também os pontos mais sensíveis e delicados a respeito do assunto. Penso que podemos começar com o Rodrigo, e acredito que seja oportuno, Rodrigo, trazer uma exposição abrangente, introdutória a respeito do tema, qual a relevância desse tema hoje, porque nós entendemos que seria oportuno discutirmos a respeito desse assunto no curso do dia de hoje. Agradecendo sua presença. Claro, Paulo, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença, pela oportunidade. Queria parabenizar a Britchen e os nossos convidados que toparam participar desse debate. Acho que o panorama anticorrupção no Brasil é uma conquista recente em termos de legislação e práticas. Então, a gente tem a lei anticorrupção de 2013. Logo no ano seguinte, a gente tem a maior investigação anticorrupção da história do país começando, em 2014, a Lava Jato, a consolidação de diversos instrumentos que até então não eram usados no Brasil, mas já existiam no direito e na prática anticorrupção internacional, como acordos com empresas, o mais famoso deles sendo o acordo de leniência e a colaboração premiada, mas a gente tem outras esferas de ação anticorrupção, como aquelas coordenadas pela CGU, da qual a Júlia faz parte, que ela vai poder contar com mais propriedade para a gente, entre elas essa que é conhecida pela sigla PAR, o Processo Administrativo de Responsabilização. Acho que há muita dúvida na comunidade em geral a respeito do funcionamento. Eu posso dizer pela minha experiência, antes de me juntar à Control Risks, eu trabalhava em uma agência de notícias especializada em temas anticorrupção, como correspondente no Brasil, e a gente cobria muitas das atividades da CGU e sempre com muita dúvida. Eu acho que um evento como esse, há alguns anos, teria sido esclarecedor para alguém, um observador que precisa entender e ter um pouco mais de detalhes sobre o funcionamento e aquilo que importa dentro do PAR. Eu acho que o evento hoje vai permitir que a gente converse com duas pessoas que têm familiaridade e expertise únicas nesse tema no Brasil, e por isso eu gostaria de ser breve para que a gente possa aproveitar ao máximo o talento e a experiência deles com o nosso público também, para que possa fazer as perguntas. Acho que o nosso ponto de vista aqui é sempre pensando num observador que precisa entender e precisa estar preparado caso se depare com atividades investigativas, como responder e quais são os principais tópicos de atenção. Dito tudo isso, queria perguntar para a Júlia
como funciona a atuação da CGU nesses processos administrativos e, mais ou menos, para que a gente tenha uma ordem de grandeza, quantos processos estão em andamento ao mesmo tempo? E quais são os principais resultados que você destacaria da ação da CGU no âmbito dos PARs até o momento, seja em condenações, seja na subsequente assinatura de acordos com as empresas, que eu acho que é um ponto bastante importante. Bom, bom dia, né, a todos e a todas. Agradeço à Câmara Britânica pelo convite, ao Rodrigo por essa excelente introdução, que foi muito precisa, né, colocou o PAR justamente no papel dele e levantou essa bola de o que afinal, né, o que faz a CGU em relação ao PAR e por que a sociedade, mesmo pessoas que trabalhavam já na área, não estão ainda tão bem familiarizados com essa atuação, né? Enfim, o PAR, como você falou, o processo administrativo de responsabilização, ele foi pensado especificamente para apurar os atos lesivos previstos na Lei Anticorrupção, na 12846, que a gente chama de LAC, né? Então, a 12846 trouxe ali uma grande inovação, a responsabilização objetiva das pessoas jurídicas, e, na sequência, veio o Decreto 8.420, que, no âmbito federal, detalha mais o rito processual de como implementar essa lei, essa importante ferramenta, né, inclusive com a responsabilização objetiva, de uma forma a garantir a ampla defesa e da forma mais previsível, transparente possível, né? Então, o decreto 8.420 regulamenta o tema no âmbito federal, cada ente federativo vai ter a sua regulamentação, não necessariamente igual a essa que foi feita pela Controladoria Geral da União. Então, a LAC, qual que é a atuação da CGU no PAR, né? A LAC estabelece que a CGU vai ter competência concorrente para instaurar e avocar PAR a respeito de atos lesivos que tenham ocorrido em qualquer ente ou órgão do Poder Executivo Federal. Então, tem competência concorrente para atuar em qualquer ato lesivo ocorrido no Poder Executivo Federal. Uma competência bem ampla, né? Além disso, vai ter competência exclusiva para celebrar os acordos de leniência e também para conduzir os PARs que têm envolvimento de administração pública estrangeira. Então, a administração pública nacional, ou seja, tem competência concorrente, e a administração pública estrangeira, competência exclusiva. Além disso, uma questão que não era pacificada no início, mas hoje já é que a CGU também pode atuar em casos de atos lesivos que tenham ocorrido em licitações ou em contratos nos âmbitos estadual e municipal, desde que tenha o envolvimento de verba federal. Então, PNAE, PNAD, a CGU poderia, sim, trazer para si a instauração e a condução do PAR, né? É óbvio que a gente analisa critérios de complexidade, de relevância, até porque a CGU, atualmente, eu até tive que consultar isso antes do debate, a gente tem 18 servidores na condução direta dos PARs. Então, considerando que o PAR são 2 servidores sempre, então seriam ali 9 duplas, que obviamente não é suficiente para toda a administração pública federal, e nem esse é o objetivo também, né? O objetivo é que a CGU atue só nos casos realmente de maior relevância e maior complexidade. Então, essa é uma atuação primeira da CGU, que eu considero a mais importante para esse debate hoje, mas considerando a competência concorrente, uma atuação muito forte da CGU também é a de capacitar os órgãos, as empresas e até mesmo os estados e os municípios na aplicação da lei anticorrupção, né? Então,
Com esse propósito, a gente faz vários cursos, os cursos ficam gravados, são acessíveis ao público externo. A gente faz vários materiais também, tem um manual de par, tem um manual prático de cálculo da multa, tem um repositório que a gente compila também experiências de outras empresas de referência, a gente faz eventos, pareceres jurídicos a respeito do tema, a gente coloca lá tudo bem catalogado para que a gente possa facilitar a atuação dos órgãos e entidades nesse tema que ainda é novo, tem pouca doutrina, a jurisprudência também é escassa, então a gente depende muito dessa produção da própria administração. E daí até a importância desse evento, né? Porque eu quero passar para vocês o que a gente já disponibiliza e ouvir como é que a gente pode melhorar para divulgar ainda de uma forma melhor, né? Para chegar a mais pessoas esse material. Então, aí foram 2 atuações, atuação direta, atuação na capacitação. Também destacaria a gestão do SEIS, do CNEP, né? O SEIS, Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, que são as empresas que sofreram sanções das leis de licitações. Então, proibidas de contratar com o poder público. E o CNEP é Cadastro Nacional de Empresas Punidas, que aí já são as empresas que sofreram as sanções da LAC. Então, a CGU também gerencia esses cadastros e aí, além do par em si, tem também, como foi falado, o acordo de leniência. Quando tem a manifestação para o acordo de leniência, aí a Secretaria de Combate à Corrupção, outra grande área da CGU, vai conduzir o acordo, e a STPC, Secretaria de Transparência e Prevenção à Corrupção, vai monitorar os programas de integridade. Então, a atuação da CGU é bem ampla, né? Mas eu destacaria essas especificamente relacionadas ao par, para não me estender demais. E aí, para dar uma ordem de grandeza da nossa atuação, do nosso resultado, eu recomendo que os interessados acessem o painel Correição em Dados. A CGU viabiliza essa plataforma e assim, dá para você fazer milhares de recortes por ano, quantas sanções foram aplicadas, qual tipo de sanção, se foi multa, se foi inidoneidade, qual órgão aplica mais sanção no ranking, tempo médio de processo. Então, tudo isso está no painel. Correção em dados, desculpa. E a CGU, eu sei que a CGU já aplicou desde 2014 74 sanções. E acordos de leniência são 17. Os acordos estão lá no portal da transparência e os PARs já concluídos, eles ficam disponíveis no repositório da CGU, é só colocar repositório CGU, tem os processos já concluídos e lá é possível ver o relatório final, o julgamento, o parecer. Então, é um material muito interessante para quem quer entender como funciona na prática e ver qual foi a fundamentação da CGU em casos, né, nesses casos que a gente vê na mídia. Pelo repositório, a gente consegue fazer esse rastreamento. Obrigado, Júlia. Acho que para aqueles que fazem negócios no Brasil e para aqueles que precisam entender qual é o risco reputacional de uma empresa com a qual eles pretendem se associar, trabalhar na sua cadeia de fornecedores, é indispensável uma consulta às ferramentas da CGU, como o SEIS e o CNEP. Isso é prática número 0 para quem precisa entender se tem algum risco em assinar um contrato com alguém que tem atuação aqui no Brasil. Queria te agradecer. E você mencionou o ponto de pouca experiência. Eu acho que aqui o Marcelo pode nos dar muita cor, muito
muito contexto, porque foi um dos primeiros a trabalhar com o tema no país, e, se não me engano, o primeiro a aplicar sanções com base na lei de corrupção, né, na esfera, né, dos estados, que também tem a possibilidade de atuação no controle da corrupção, no controle e combate. Queria que você contasse um pouco para a gente a sua experiência, não só à frente da Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo, mas também como, enfim, alguém que dirigiu o setor de governança e conformidade da Petrobras, uma das empresas que teve no centro das discussões sempre que a Lava Jato aparecia, e um pouco de melhores práticas que você aprendeu, adotou para o setor privado, e também das dificuldades que o setor privado pode esperar devido talvez a pouca experiência, a questão de ser um instrumento muito recente. Acho que se tem uma pessoa bem posicionada para falar sobre isso, certamente é você, Marcelo. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de fazer uma saudação inicial, meus queridos amigos Leonardo Martins e Paulo Tedesco, presidente e vice-presidente do Comitê Legal da Britian. Parabenizar a Britian por essa iniciativa. Na verdade, nós temos ainda muito poucos debates sobre esse tema no Brasil, e a Britian sai na frente, trazendo aqui um tema que eu tenho certeza que é de interesse de toda a comunidade jurídica brasileira. Também estou muito honrado aqui de compor o painel ao lado da Júlia, que faz um trabalho fantástico na CGU, já uma profissional muito experimentada, com 10 anos de carreira e muitos serviços prestados ao país, e o Rodrigo, que também tem, pelo lado da Control Risks, uma experiência enorme com todo esse trabalho anticorrupção que vem sendo desenvolvido no Brasil nos últimos anos. Bom, como a Júlia destacou muito bem, nós temos em pleno funcionamento e de maneira bastante atualizada o CNEP, que é o Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Eu gostaria de começar fazendo esse destaque, Rodrigo. Eu até busquei os dados atualizados essa semana. Nós temos ali nas 5 primeiras posições 3 estatais como órgãos sancionadores que mais aplicam as sanções da Lei Anticorrupção Empresarial em processos administrativos de responsabilização. Em primeiro lugar no ranking está a Petrobras, para o meu orgulho, porque tive a oportunidade de trabalhar com os profissionais fantásticos da gerência que cuida da Lei Anticorrupção Empresarial na maior estatal brasileira, e são profissionais altamente experimentados, e foi durante a minha gestão que a gente conseguiu alcançar aí o primeiro lugar desse ranking. Em segundo lugar estão os Correios, em terceiro lugar a CGE do Mato Grosso, em quarto lugar a CGE do município de São Paulo, e em quinto lugar o Banco do Brasil. Então a gente vê aí 3 estatais entre as 5 primeiras que mais aplicam sanções no Brasil. Isso tudo se deve exatamente dessa dificuldade de tirar a lei do papel. A Lei 12.846, isso é muito importante que se diga, em primeiro lugar, ela é uma lei de abrangência nacional. O que significa isso? Significa que ela vale não só para a União, como também para o Distrito Federal, para os estados da federação e para os municípios. É diferente de uma lei de abrangência federal, como é, por exemplo, a Lei de Conflito de Interesses, a 12.813, que só vale para o Poder Executivo Federal, não vale para estados e não vale para municípios. Então, essa abrangência nacional da Lei Anticorrupção Empresarial, ela sugere que ela seja regulamentada tanto no âmbito da União, como do Distrito Federal, como dos Estados-membros e dos municípios, por decretos. É por isso que a Júlia mencionou, e mencionou muito bem, o decreto 8.420 de 2015, que regulamenta a Lei Anticorrupção Empresarial e traz os delineamentos básicos do PAR para os procedimentos federais. E aí os estados e os municípios também precisam de buscar as suas regulamentações por decretos. E aí começa a má compreensão da lei, porque nós temos alguns estados da federação, como, por exemplo, Goiás, Pernambuco e Rio Grande do Sul,
que buscaram a regulamentação da 12.846 por uma outra lei estadual, o que, na minha opinião, não é a melhor prática, até porque isso gera um certo engessamento no procedimento que precisa de estar em constante aperfeiçoamento. E o pior, pode ser que uma lei estadual ela traga uma lacuna que acabe não podendo ser preenchida pelo dispositivo correspondente de uma lei federal. A lei do Rio Grande do Sul, por exemplo, ela não faz menção acerca da responsabilidade objetiva, né? Aí alguém poderia dizer, ora, então vamos usar a responsabilidade objetiva da lei federal. Bom, se assim o é, isso mostra muito bem que não havia necessidade de uma lei estadual no Rio Grande do Sul para tratar dessa mesma questão. Bastava um decreto. Então, esse é o primeiro complicador. Um outro complicador é a falta de regulamentação, até hoje, né, da lei anticorrupção empresarial em grande parte dos estados brasileiros, principalmente os estados da região norte e alguns estados do nordeste. Então, sem essa regulamentação, não há que se falar em processo administrativo de responsabilização. Nós não conseguimos fazer com que a lei anticorrupção empresarial ela saia do papel. E isso é absolutamente fundamental, até para que a gente possa gerar um ambiente negocial mais íntegro no âmbito dos estados. Eu acredito muito na lei anticorrupção empresarial, porque, como todos sabem, ela é fruto da Convenção da OCDE de combate ao suborno transnacional. Ela envolve boas práticas que já foram testadas, aplicadas e tiveram êxito em outros países. Então, na verdade, aqui nós não estamos inventando a roda, nós estamos aqui aplicando boas práticas que já foram aplicadas com sucesso em outros países que conseguiram mitigar os efeitos da corrupção. E aí vem um outro complicador que eu considero ainda maior, Rodrigo, que é a dificuldade de você, depois da regulamentação, quando ela acontece, de você fazer com que seja criada uma estrutura específica no respectivo ente da federação para a aplicação da lei anticorrupção empresarial. Em primeiro lugar, tem que haver boa vontade política. Sem essa boa vontade política, não adianta você regulamentar a lei corretamente por decreto, porque ela vai continuar apenas e tão somente no papel. Então, é necessário que seja criada essa estrutura, sejam alocados recursos e também pessoal capacitado para a aplicação da lei. Mais um complicador, porque os auditores, principalmente nos estados e nos municípios, e a Júlia sabe muito bem disso, eles não estão habituados a trabalhar com investigação de atos lesivos da lei anticorrupção e muito menos de cuidar de um processo administrativo com esse grau de complexidade. Então, eles têm que passar por um treinamento, por uma capacitação, têm que ser desenvolvidos os padrões próprios para que a lei anticorrupção ela possa produzir os devidos efeitos que dela se esperam. Então, existe aí uma série de complicadores que estão atrasando a aplicação da lei anticorrupção no Brasil. Ano que vem, nós já vamos completar 10 anos desde a promulgação da lei anticorrupção. E é quase que um absurdo nós termos ainda alguns estados no Brasil e muitas capitais que sequer regulamentaram essa lei por decreto. Bastando lembrar aqui que as multas elas são muito pesadas, as sanções pecuniárias que estão previstas na lei anticorrupção, e à medida em que vai havendo esse atraso, isso também significa em renúncia de receita, porque as multas que seriam aplicadas às pessoas jurídicas como incursas na lei anticorrupção empresarial, elas seriam revertidas para os próprios cofres dos entes públicos lesados. Então, imagine aí, em 10 anos, o quanto de recursos públicos que se perderam a título de aplicação dessas multas. Então, é muito importante que haja esse movimento, e daí a importância do nosso evento de hoje, de chamar a atenção para esses buracos que a lei anticorrupção empresarial ainda deixa no Brasil. Rodrigo.
Obrigado, Marcelo. Acho que você citou diversas das dificuldades que o poder público enfrenta. Isso se reflete em como o setor privado vai abordar o tema do enforcement anticorrupção. Mas queria ouvir da Júlia, que está nessa área há 10 anos. Óbvio que é um caminho que vem sendo construído e as dificuldades também vêm, enfim, ser uma legislação recente, ter um arcabouço criado, o decreto ter sido promulgado depois de 3 anos, 2 anos da edição da lei. O que é possível aperfeiçoar na questão do par? O que vem sendo feito, não só de uma forma legislativa, mas também em termos de processos internos. E uma pergunta específica aqui, por exemplo, a questão de prazos. Eu sei que a lei define prazos, mas, se não me engano, de 60 dias, mas prorrogáveis por iguais períodos. Sem dizer quantas prorrogações são possíveis, quanto tempo. Então, o que a gente já viu em alguns casos é de que os procedimentos que, por lei, deveriam, um observador externo deveria imaginar que seriam concluídos de forma célere e rápida, em 60 dias, ou vamos assumir 120 dias, se fosse necessária uma prorrogação, acabam tomando alguns anos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque acho que esse é um risco importante para o setor privado, porque gera o que a gente sempre vai dizer ali de uma forma muito sintética, mas precisa também da insegurança jurídica, né, de enfrentar um processo e não saber quando ele vai acabar. Então, queria que você comentasse um pouco do que vem sendo feito para aperfeiçoar o mecanismo do par. Comento sim, Rodrigo. Só antes ali, para falar um pouquinho, comentar um pouquinho do que o Marcelo Zenkner disse, né? Sobre essa dificuldade de trazer todos os estados e todos os municípios para aplicação da lei. Eu tive uma experiência aqui em São Paulo, que a CGU também tem um programa PROCOR, que é o Programa de Corregedorias, que apesar de a nossa atuação ser no âmbito federal, a gente entende que o sistema de corrupção só funciona se ele for aplicado como um todo, né? Não adianta ter uma atuação isolada. Então, a gente busca as prefeituras, os estados. Eu mesma, como coordenadora aqui, já passei várias manhãs ligando para a prefeitura, tentando falar com o responsável, com o prefeito, com o corregedor, para chamar para os eventos da CGU. Olha, vai ter curso de par, vai ter evento de par, e não é fácil essa tarefa, realmente, não é fácil. A lei já tem 10 anos, né? E a gente precisa fazer com que ela seja implementada. As estatais estão muito bem, o Poder Executivo Federal, acho que na maioria está bem, mas a gente precisa realmente fazer uma tarefa concentrada para chamar todos os entes. E aí é uma tarefa da sociedade como um todo, né? A CGU não consegue chamar sozinha. Eu acho que controle social, a divulgação, a imprensa, tudo precisa convergir para que realmente essa lei saia do papel no nível nacional. Mas, enfim, o que poderia ser aperfeiçoado, né? E aí você falou bem, tanto em termos normativos como em termos de prática mesmo, né, do processo. Então, em termos normativos, uma crítica que se faz à LAC é que ela não prevê a isenção total de multa. Né? Nos Estados Unidos, FCPA, você tem a previsão de que se a empresa tem um programa de integridade robusto, se ela espontaneamente levou aquele ato lesivo ao conhecimento das autoridades, então é possível que ela não sofra uma sanção. Uma crítica que se faz à nossa lei é que não existe essa previsão. Então, ainda que a empresa tenha tudo isso, o programa de integridade forte, a gente sabe que o programa nunca vai ser capaz de garantir que nunca vai ter uma irregularidade. O programa não dá essa garantia. E, mesmo assim, ela, buscando um acordo de leniência, ela ainda vai ser submetida à multa. Agora, é uma multa que vai ter uma redução importante de 2/3 e não vai ter aquela publicação da condenação, né? Então, tem muitos benefícios, mas esse lado normativo, na minha opinião, Júlia, isso poderia sim ser aperfeiçoado.
né? Em relação ao par, você falou aí a questão do prazo, né? A lei anticorrupção, ela coloca o prazo de 180 dias entre a instauração e o relatório final. É um prazo realmente ambicioso, mas eu não acho que seja impossível. Até puxando um gancho dos outros melhoramentos que a CGU tem feito, hoje em dia, a gente só instaura o par depois que o tema já está muito maduro. Hoje, na CGU, nenhum par é instaurado sem passar por uma investigação preliminar sumária antes. Então, esse par ele já vai bem organizado em termos de quais são as provas, indícios de autoria, indícios de materialidade. Então, eu não acho impossível que esse par cumpra o prazo de 180 dias. E também não vejo essa prorrogação como algo que atrapalhe muito o fluxo da administração. Eu acho que a gente tem, pelo menos na CGU, conseguido manter ali um prazo razoável. É claro que até mesmo para a ampla defesa, as questões são muito complexas, né? Então, as defesas pedem a perícia. Então, são perícias de contratos super complexos. Aquilo ali vai demorar pelo menos uns 60 dias para trazer essa perícia. Tradução de documentos também é algo que acaba estendendo o par. Mas eu acho que o prazo do par não é tão problemático quanto do PAD, de agentes públicos, que aí é 60 dias e aí realmente é totalmente inexequível, né? Então, tem essa questão do prazo que você comentou. Uma crítica que se faz ao par no âmbito federal é o cálculo da multa, que é super complexo, né? Para quem é operador do direito, então tem que colocar número, ele está ali bem fixo ali nas agravantes e atenuantes, redução de 4% para programa de integridade, aumento de até 2,5%, dependendo do valor dos contratos. Então, é um cálculo complexo, mas para isso a gente tem o manual prático do cálculo de multa, né? Eu mesma só aplico ali com o manual do lado. Então, acho que isso é contornável. Agora, uma solução também, né, tendo em vista que o maior objetivo do par é o fomento... Estou sem voz, gente, está muito frio. Tendo em vista que o maior objetivo do par é o fomento à integridade, né? Não é em si a aplicação de multa, eu até estava pesquisando a questão a trajetória do Marcelo Zenkner antes do debate, eu fiquei curiosa. E eu tive curiosidade de ver o decreto lá do Espírito Santo enquanto ele era secretário de Transparência. E eu vi que lá no decreto do Espírito Santo, a existência de um programa de integridade é uma causa especial de diminuição de pena, né, Marcelo? E até comentei com ele, olha, que opção interessante é essa, porque dá maior margem para a comissão, né, já que o par tem tudo a ver e a finalidade primordial dele é o fomento à integridade, eu acho que esse fator tem que ter um peso muito grande. Eu acho que o Marcelo conseguiu fazer isso de uma forma muito interessante na regulamentação lá do Espírito Santo. Quem sabe, né, longe de mim, isso está bem além da minha alçada, mas quem sabe isso seria uma opção também, né, no futuro. Agora, enfim, aí tem essas questões normativas e o que nos cabe agora de imediato é melhorar a prática do par, né? Então, o que pode ser feito para aperfeiçoar? Eu até falei já um pouco no início, na primeira questão. Eu vejo que, apesar dos 10 anos, ainda tem muitas controvérsias em relação à aplicação da LAC, do par, e muitas vezes eu acho que os materiais orientativos que a CGU produz e que conseguem, sim, dar uma boa previsibilidade ao par, talvez eles não cheguem tanto onde deveriam chegar. Eu ainda vejo algumas defesas que argumentam questões que estão muito nítidas assim no manual, né? Por exemplo, o par está sendo usado para aplicar sanções da 866.
não tem ato lesivo aqui, você está usando o par. Isso lá nos nossos materiais está muito claro. A gente fala, olha, o fluxo procedimental do par ele dá muito mais garantias do que aquele previsto pela 866, que só dava 10 dias de prazo. Então, a gente usa o par, a gente considera que esse fluxo é benéfico para a ampla defesa e não há qualquer irregularidade nisso, né? Então, algumas coisas, assim, eu acho que se a gente... O que pode ser aperfeiçoado de imediato é realmente fortalecer o diálogo, a comunicação, fazer com que essa transparência que a CGU tanto se esforça realmente seja consultada, seja apropriada pelas pessoas que têm interesse no tema, para que a dialética processual fique cada vez melhor, né? Para que a gente possa realmente ter a convicção de que todos os argumentos foram utilizados, que a comissão não deixou de analisar nada que poderia ter sido trazido, né? Então, acho que esse é um ponto de aperfeiçoamento que a gente está fazendo aqui hoje e que deve ser cada vez mais, deve ter cada vez mais investimento nele. Muito obrigado. Eu acho que um ponto importante, dentre todos esses que você mencionou, é a valorização dos programas de integridade. Quando da abertura de um processo de responsabilização, acho que para o setor privado mostra que, independente de você estar sob escrutínio ou não, a existência de boas práticas da adoção de um programa correto, adequado, que enderece problemas específicos do setor em que você opera, é fundamental e ele se torna um ativo, né? Contrário ao que o senso comum muitas vezes pensa, que é custoso, o compliance, ele vai se revelar um aliado, no fim das contas, caso algo dê errado, e acho que as autoridades possam reconhecer de forma cada vez mais substantiva programas que sejam bem estruturados e eficientes, e a transparência, né, da empresa em reportar os atos, eu acho que é um passo muito bem-vindo. Marcelo, eu queria fazer uma pergunta para você um pouquinho mais específica sobre questão de estratégia de defesa na relação do par, e acho que tem um ponto muito importante aqui, que é o da responsabilização objetiva. Então, você estava comentando, né, antes de a gente vir todos aqui ao webinar, a questão de que muitas empresas ainda adotam uma estratégia de responsabilização subjetiva e imaginam que por essa razão, porque os agentes que estivessem envolvidos numa prática ilegal não estariam mais ou já teriam sido sancionados internamente, isso seria suficiente para que não houvesse nenhuma penalização à empresa. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa lógica da responsabilidade objetiva e o que o setor privado precisa fazer para se preparar para um processo que corre sob essa perspectiva. Rodrigo, aqui é interessante, porque, a contrário do que possa parecer no primeiro momento, a Lei 12.846 não tem uma feição repressiva direta. A feição da Lei 12.846 ela é de caráter preventivo. Aí você poderia me perguntar, como que isso é possível diante de sanções tão pesadas que a lei traz, inclusive a própria publicação extraordinária da condenação, que pode impactar diretamente na reputação, gerar uma crise de imagem para a empresa, multas que podem chegar a 20% do faturamento bruto. Isso é absolutamente de caráter repressivo. Mas, se a gente consultar a origem da lei, que é a Convenção da OCDE de combate ao suborno transnacional, e também as boas práticas internacionais, a gente vê que essas sanções elas são assim tão pesadas exatamente para gerar no empresariado o temor quanto à aplicação dessas sanções e fazer com que eles passem a agir preventivamente. Preventivamente de que forma? Com a implementação dos sistemas de compliance. Eu me lembro que quando a Lei 2.846 foi estruturada no Espírito Santo,
Estou falando aqui já de 7 anos atrás, em 2015. Isso era muito novo ainda. E os empresários capixabas, fornecedores do Estado, começaram a ficar preocupadíssimos com isso. E eu vi que estava isso até causando um certo impacto político para o governo do Estado. E aí, logo no início da implementação, o que eu fiz? Eu fiz um evento para explicar apenas e tão somente para os fornecedores do Estado como que funcionava a lei anticorrupção empresarial e de que modo que eles deveriam se comportar. Eu me lembro que esse evento ele ficou absolutamente lotado porque as pessoas tinham uma preocupação muito grande. E eu disse a eles, olha, aqui eu estou falando de uma lei que vem até vocês para funcionar como se fosse, na verdade, uma opção por um seguro. Quando a gente faz um seguro, a gente quer exatamente evitar os efeitos de um mal maior, que é o furto de um veículo, um acidente automobilístico. Então, aqui, da mesma maneira, diante da responsabilidade objetiva que está prevista na lei, você faz o seguro, que é exatamente a implementação de um sistema de integridade. E aí vem a necessidade de você compreender bem essa responsabilidade objetiva que poucas pessoas ainda conseguem entender, inclusive operadores do direito. A responsabilidade objetiva, ela se contrapõe à responsabilidade subjetiva, que é aquela que exige dolo, ou seja, uma vontade manifesta de agir de determinada maneira e alcançar um resultado, ou, pelo menos, culpa, imprudência, imperícia e negligência. E aqui nós estamos dispensando esses elementos subjetivos. O que significa isso? Significa que a pessoa jurídica ela será apenada pela conduta de um sócio, de um administrador, de um gestor, de um colaborador, de um representante ou de alguém que haja em seu nome, ainda que essa pessoa jurídica não tenha orientado, não tenha conhecimento, não tenha determinado, ou até mesmo não tenha se beneficiado daquela conduta. E aí vem a preocupação dos empresários. Olha, a minha empresa, eu tenho 5.000 empregados, eu tenho 10.000 empregados. Como que eu posso coibir a prática de ilícitos? Eu não tenho desejo, vontade de que isso aconteça, mas a gente lida com a natureza humana e pode ser que um empregado da minha empresa cometa um ilícito. Como é que eu posso me responsabilizar por isso? Na verdade, a intenção da lei é exatamente no sentido de que seja implementado um programa de compliance no âmbito corporativo. E por que é assim? Eu que estive dentro do poder público durante muito tempo da minha vida, Júlia está hoje e sabe da dificuldade enorme de você realizar o controle e a fiscalização. O poder público ele não tem como estar em todos os lugares a todo tempo, 24 horas por dia, para fazer a fiscalização. Então, tem que haver uma divisão dessa responsabilidade, tanto das autoridades públicas incumbidas do controle interno e externo, como também dos empresariados, que têm que tomar conta da sua casa. E aí vem a importância disso que a Júlia disse aqui agora, que é exatamente a estruturação e implementação efetiva de um sistema de compliance. Essa, eu concordo integralmente com a Júlia, essa talvez seja a maior falha da lei de corrupção empresarial brasileira. Porque aqui no escritório, por exemplo, nós trabalhamos pela implementação efetiva de sistemas de compliance. E os sistemas de compliance que nós implementamos aqui são muito bem implementados. Agora, há uma garantia de que eles vão coibir 100% dos ilícitos? Claro que não. Nenhum sistema de compliance no mundo é capaz de coibir 100% dos ilícitos dentro de uma organização. Então, como que é medida essa efetividade? É medida a partir do momento que o próprio sistema ele detecta o ilícito, ele dá o tratamento ao ilícito e, se for o caso, ele próprio, sistema de integridade corporativo, reporta às autoridades. E aí ele vai ser 100% efetivo. E um sistema de compliance que funciona dessa maneira, ele tem que ser premiado. Por isso que nos Estados Unidos existe, em situações como essas, a isenção total das sanções. O que aqui no Brasil até chegou a acontecer, com a medida provisória número 703 de 2015.
mas foi uma pena que ela perdeu a eficácia depois de um ano. Então, aquela regra que valeu ali durante um pequeno período, hoje não vale mais. Então, esse aperfeiçoamento ele é urgente. Bom, eu estou falando aqui de uma fase pré-processo administrativo de responsabilização. Mas e se o ilícito acontecer e o par for aberto? Aliás, aqui vem um primeiro ponto que é muito importante. Aqui no Tosini, inclusive, nós fazemos um monitoramento acerca da publicação das portarias dos processos administrativos de responsabilização no Brasil inteiro. E por que nós fazemos isso em favor dos nossos clientes? Porque o primeiro ato do par, e aqui eu estou falando da instrução normativa número 13 de 2019 da CGU, que orienta dessa maneira, o primeiro ato do par é a publicação da portaria. E nessa portaria vem registrado o nome e o CNPJ da empresa. Então, nós conseguimos fazer a verificação antecipada de que um par foi aberto contra um cliente nosso. E aí nós já fazemos essa comunicação ao cliente. Olha, existe essa situação e nós podemos, desde logo, fazer a verificação do que está acontecendo e até antecipar a defesa. Porque o passo seguinte, Rodrigo, é a instalação de uma comissão processante, como a Júlia disse, e essa comissão processante é que vai elaborar aquilo que nós chamamos de termo de indiciação. O termo de indiciação é mais ou menos aquilo que corresponderia à denúncia lá no processo penal. É onde vai vir a narrativa do ato lesivo da Lei Anticorrupção Empresarial e o enquadramento. Mas isso é feito só depois da instalação da comissão processante. E só depois do termo de indiciação é que a empresa vai ser notificada para apresentar a defesa no prazo de 30 dias. Então, com esse trabalho que nós fazemos aqui no escritório, a gente já ameniza o impacto que a empresa receberia no momento em que ela fosse notificada. E a gente já consegue também ganhar um tempo em favor da empresa para preparar a defesa. E aí vem a resposta mais direta à pergunta que você me fez. De que maneira que essa defesa ela tem que ser elaborada? Ela tem que ser uma defesa técnica elaborada à luz da responsabilidade objetiva. Porque o que eu vejo hoje, eu assisti isso repetidamente no Espírito Santo, assisti isso acontecer também na Petrobras, é os advogados que não têm muita feição a esse tema prepararem defesas de responsabilidade subjetiva. Então, eles trazem, por exemplo, para dentro do par, uma defesa dizendo assim, olha, o empregado da empresa agiu sozinho, a empresa não tinha conhecimento do que ele fez. Esse tipo de defesa não significa absolutamente nada dentro de um par. É um outro tipo de defesa que tem que ser construída. Uma defesa que vai atacar, por exemplo, o nexo de causalidade, uma defesa que vai atacar a atipicidade, pode ser que o fato não esteja ali encartado dentro da lei anticorrupção empresarial, ou até mesmo a inexistência do fato, que ele não aconteceu daquela maneira como está sendo indicado ali no termo de indiciação. Isso é absolutamente fundamental. E a lei anticorrupção ela foi edificada contendo algumas especificidades que também podem ser objeto de defesa. E apenas aqui para não me alongar demais nessa pergunta, que é muito importante, nós tivemos um caso aqui no escritório, claro que eu não vou dizer qual é o órgão sancionador e muito menos qual é a empresa, mas a empresa estava sendo acusada de ter fornecido um documento falso a uma determinada empresa estatal. E aí isso, em tese, se encarta lá no artigo 5º da Lei Anticorrupção Empresarial, inciso 4º, a linha D, cujo tipo é fraudar a execução do contrato público. Ele apresentou um documento falso. E veja, não adianta a empresa dizer assim, quem apresentou esse documento falso foi o empregado. Não, o empregado estava agindo em nome da empresa. Agora, existem detalhes importantes, porque nós estamos falando aqui de direito administrativo sancionador. E quando a gente fala em direito administrativo sancionador, a gente não pode usar a interpretação extensiva, quer dizer, criar tipos inexistentes. E aí, qual foi a defesa usada em favor da empresa? Na verdade, o documento falso foi apresentado. Só que a estatal que recebeu o documento detectou essa falsidade no momento do recebimento.
e o empregado sequer prestou serviços àquela estatal exatamente por conta dessa constatação. Ou seja, tudo ficou no campo da tentativa, não houve a consumação do ato lesivo. E para esse tipo específico, na lei não há previsão de tentativa, ao contrário do que acontece, por exemplo, na linha C do inciso 4º do artigo 5º, onde está expresso que seria considerado um ato lesivo afastar ou procurar afastar um licitante. Aí sim, a tentativa é punida. Agora, nesse caso aqui, não há previsão de fraudar ou tentar fraudar o contrato público. E aí, nesse sentido, nós alcançamos êxito nesse par exatamente com base numa linha de defesa voltada para a atipicidade, haja vista que o ato lesivo da lei anticorrupção não se consumou. Muito interessante o exemplo, Marcelo. Talvez antes de passar para o nosso próximo tópico, Júlia, acho que valeria a pena te ouvir como alguém que está lidando com isso todos os dias, um pouco da experiência, o que, enfim, vale a pena, o que você recomenda que as empresas adotem, ou coisas muito flagrantes assim, que não cabem dentro do PAR. Acho que algo nesse sentido. Esse exemplo do Marcelo, acho que eu não poderia ter dado exemplo melhor, né, da responsabilização objetiva. Essa argumentação de que não tinha conhecimento, essa é muito frequente, e eu nunca peguei uma defesa que adentrasse no nexo de causalidade, por exemplo. E já tive até casos de falsificação de documento, de repente fosse até o caso, mas assim, esse nexo de causalidade nunca apareceu. Acho que seria super interessante analisá-lo aí num caso concreto. Outra questão que também aparece bastante é aquela que eu já te falei, né, do PAR sendo usado para 866. Isso é totalmente cabível e vira e mexe, tem esses questionamentos. Por que tem PAR se não tem ato lesivo? Prescrição também, o início da prescrição no processo administrativo, ele é desde a ciência do fato ou, em se tratando de atos permanentes ou continuados, do dia que tiver cessado a conduta, né? Então, é um ou outro. E já tem hoje um parecer da Conjura AGU, Consultoria Jurídica, que faz a interpretação de que, se por acaso, às vezes teve notícia de mídia, a CGU pode até ter instaurado alguma ação de controle, mas a vantagem devida era ali um percentual de um contrato que continuou sendo pago ao longo de vários anos, então não parou, apesar de ter tido essa divulgação, e vai ser descoberto só depois que o agente público continua recebendo. Então, a prescrição vai começar a contar dali, né, desde do último recebimento. E muitas vezes essa questão da prescrição também não é muito bem compreendida, e é uma coisa que está no manual, já tem parecer jurídico a respeito. Então, acho que a gente, já por outro lado, a questão das atenuantes e das agravantes, eu vejo que é super pouco explorada, né? Poderia ser mais explorada pelas defesas, porque faz muita diferença no final, 0,1 a 20%, né? Então, dependendo do caso, é interessante, faz ali a defesa, mas subsidiariamente entra nas atenuantes e nas agravantes também. Só para fechar a última, assim, já de aspecto bem geral, eu acho que talvez alguns escritórios tenham muita experiência no direito penal. E aí, no direito administrativo, que, apesar de ter todo esse diálogo com o direito administrativo sancionador, com o direito penal, mas ainda é esperado das defesas que tenham uma atuação assim, robusta na produção de provas, né? Até a gente usa de forma subsidiária a 9784, que é a Lei Geral dos Processos Administrativos, que fala que compete à parte demonstrar aquilo que ela alega, mais ou menos assim. Então, às vezes a gente já tem indícios muito fortes no início, é claro que isso não vai ser usado de forma leviana, mas a gente já tem indícios muito fortes
documentais, testemunha, já está tudo muito forte. E a defesa alega alguma coisa que não parece verossímil, que ela poderia demonstrar, eventualmente, com a documentação que ela já tem, e, às vezes, ela não se esforça tanto nesse sentido. Então, eu também chamaria atenção para a postura ativa das defesas. Assim, o máximo possível, eu acho que isso aperfeiçoa o par. Ótimo. E, bom, ainda pedindo a sua opinião a respeito de uma mudança que a gente teve que gerou bastante discussão no mundo jurídico sobre a lei de improbidade administrativa, o que a gente vê era o argumento de que ela oferecia oportunidades de abusos, de que não tinha aplicação de forma proporcional. Queria te ouvir se você vê algum risco semelhante na questão específica do processo de responsabilização. Como você chegou até a mencionar aí, quando você estava me apresentando, antes de atuar em par, eu atuava na sindicância patrimonial de agentes públicos, né? Então, essa mudança da lei de improbidade me causou grande impacto, assim. E o argumento que eu via subjacente a esse ataque da Lia era de que ela estaria causando um apagão das canetas, né? Que os gestores estariam petrificados, paralisados, e que ninguém mais queria ser gestor, já que poderia ter sanções tão graves. Eu nunca concordei muito com esse argumento, mas, enfim, trazendo ele para o âmbito do par, seria a gente pensar se, por acaso, os investidores, os empreendedores, chegariam a ter um raciocínio de que, olha, com essa lei anticorrupção, responsabilidade objetiva, são tão duras as penas, é tão imprevisível o que pode acontecer, que eu prefiro nem investir, prefiro nem abrir meu negócio, prefiro nem investir no Brasil. Será que isso seria viável, né? Será que seria plausível? Eu acho que não, e acho que a gente, para construir essa resposta, a gente precisa ter sempre em mente, como a gente vem falando, que o objetivo é um ambiente de integridade. E esse ambiente de integridade ele é super benéfico para as boas empresas. A gente sabe que ele atrai capital, atrai investimento, né? A corrupção acaba estando ali no custo Brasil, uma boa empresa não quer isso. Então, eu acho que, é claro, a gente não pode dizer que nunca vai ser usado esse argumento, eu espero que não seja, mas a nossa responsabilidade é usar o par de forma proporcional. Eu acho que com as ferramentas que a gente tem hoje, as atenuantes e agravantes, a gente já consegue fazer aplicar o princípio da proporcionalidade de forma muito boa, né? E dar previsibilidade para esse par, fazer com que ele realmente seja percebido como uma ferramenta coerente dentro de um sistema de combate à corrupção. E, tendo em vista tudo isso, eu quero acreditar que a gente não vai ter nenhum ataque assim na forma de conduzir o par e na legislação, do jeito que ela está hoje em dia com a responsabilização objetiva. Ótimo. Gente, eu tenho uma última pergunta antes de abrir para as perguntas da audiência. Eu acho que gostaria da resposta de vocês dois, Marcelo e Júlia. É o seguinte, considerando o contexto, considerando esses quase 10 anos de lei, as dificuldades nos estados e o desejo de promover um ambiente de integridade que eu acho que é saudável para todos os agentes, setor público, setor privado, se você pudesse fazer uma mudança, o que seria a sua mudança imediata para isso? E pergunta bônus, o que você imagina que vai acontecer no futuro dentro dos processos de responsabilização? Júlia? Eu começo? Tá bom. A varinha, né? Que eu poderia... Como eu poderia mudar assim de forma imediata? Eu acho que eu não consigo fugir do clichê
é realmente um clichê, mas eu não consigo fugir dele, que é o da educação, né? Uma educação que conseguisse, de fato, transmitir os valores de integridade, de consciência social, de empatia. Eu acho que tendo isso, tendo esse tipo de educação com sucesso, acho que boa parte do problema da corrupção estaria já solucionado. Agora, se a minha varinha não fosse assim tão mágica, se eu não conseguisse fazer nada tão amplo, eu daria um undo na nova lei de improbidade administrativa, especialmente naquilo que ela afetou a responsabilização de agentes públicos, né? O dolo no enriquecimento ilícito, a exigência de que a evolução patrimonial incompatível tenha que ser relacionada com o cargo público, isso vai ter que ser provado. Eu acho que, em geral, ela dificultou a responsabilização dos agentes públicos, que é um pilar, né? Não adianta a gente estar falando em punir as pessoas jurídicas se os agentes públicos também não serão punidos, né? Isso causa um desequilíbrio. Na parte das pessoas jurídicas, eu acho que a lei de improbidade até foi positiva, né? Ela previu a compensação das multas, disse que o que for sancionado pela LAC não vai ser sancionado pela LI, a mesma conduta. Então, mas na parte dos agentes públicos eu daria um andu ali na lei. E a pergunta bônus qual foi, Rodrigo? O que você acha que é o futuro, o que vai acontecer no âmbito do processo de responsabilização? O que vai acontecer no âmbito do processo? Rodrigo, essa eu passo porque eu prefiro acreditar que o futuro tá acontecendo agora, assim, que a gente vai conseguir contribuir para que ele seja melhor e cada instante é decisivo. Então, assim, não vou prever futuro nesse ponto, tem muitas turbulências aí para me arriscar. Vamos ver se o Marcelo tem previsões para isso. Bom, eu vou dar mais superpoderes à minha varinha mágica aqui para tentar tocar em 2 pontos que eu gostaria muito de ver imediatamente modificados. Em primeiro lugar, eu gostaria de ver a lei anticorrupção empresarial estruturada, implementada, regulamentada em todos os entes da administração pública brasileira, né? Em todos os estados da federação, em todos os municípios, com profissionais capacitados que pudessem aplicar a lei à perfeição, porque isso geraria esse movimento que nós estamos buscando pela integridade empresarial, né? A gente conseguiria, a partir dessa implementação, e aí desse temor, que, na minha opinião, é um temor positivo, de fazer com que as empresas busquem o antídoto, que é exatamente a implementação de sistemas de integridade no âmbito corporativo. Eu acredito muito nisso, acredito muito na prevenção. Foi pela prevenção que países que eram muito mais corruptos que o Brasil conseguiram avançar e hoje estão lá nas melhores posições do ranking da Transparência Internacional de Percepção da Corrupção. Então, eu acredito, sinceramente, nesse viés, e por isso, se eu tivesse aqui a minha varinha mágica, eu faria essa modificação. E a outra modificação seria essa de restaurar aquilo que estava previsto na medida provisória 703, né, de prevenção, de isenção total de sanções para as empresas que tivessem um sistema de integridade efetivo, né, com a detecção, a prevenção e a correção em níveis de excelência elevados, usando os institutos americanos do declination, da autorrevelação voluntária. Isso funciona muito bem nos Estados Unidos, porque, sinceramente, e aqui falando como advogado, é difícil de você explicar para um executivo, né, que tem o seu sistema de integridade muito bem implementado, que investiu naquilo, e a gente detecta, às vezes, um ato lesivo e comunicamos a ele, olha, aqui, pelo sistema de integridade efetivo, nós deveríamos reportar às autoridades públicas. E aí, claro, vamos reportar. Falei, olha, mas quero te advertir que você ainda pode ser punido. Então, peraí, eu gastei aqui um recurso considerável, implementei um sistema de integridade que vocês atestam como efetivo,
Eu quero comunicar às autoridades que não têm conhecimento absolutamente nenhum, até de envolvimento de agentes públicos, e no final eu ainda vou ser punido por isso. Quer dizer, não faz nenhum sentido, entendeu, Rodrigo? Então, essa é uma mudança que tem que acontecer imediatamente se a gente quiser avançar e se a gente quiser se colocar aqui dentre os países mais avançados nessa matéria do mundo. E a minha bola de cristal aqui, se eu pudesse utilizá-la também, e na verdade aqui é muito mais uma convicção que eu tenho, o processo administrativo de responsabilização, e aqui eu vou tocar também na ação de improbidade empresarial, porque, como todos sabem, a Lei 12.846 ela traz sanções administrativas que podem ser aplicadas no processo administrativo de responsabilização. E traz também sanções judiciais que, pelo mesmo fato, podem ser aplicadas pela via da ação de improbidade empresarial. Eu tenho para mim que, nos próximos anos, esses serão os instrumentos mais importantes de combate à corrupção no Brasil, exatamente por conta desse esvaziamento que nós vimos aí no passado recente em relação à Lei de Improbidade Administrativa por conta das modificações da Lei 14.230 do ano passado. Então, nós estamos falando aqui de ferramentas que, nos próximos anos, eu tenho certeza, elas vão ficar aí como as consideradas como mais importantes dentro do sistema anticorrupção brasileiro. Obrigado, Marcelo. Antes de passar a palavra, acredito que o Leonardo tenha uma pergunta para vocês, mas gostaria de lembrar, você mencionou o ranking da percepção de corrupção que a Transparência Internacional publica. Eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade para lembrar a todos que estão assistindo que a Control Risks também tem o seu índice de capacidade de combate à corrupção para os países da América Latina, e a 4ª edição dessa avaliação vai ser publicada dentro de algumas semanas. Então, acho que vai ser interessante para ponderar tudo o que aconteceu no último ano no sistema de anticorrupção e algumas medidas políticas que certamente todos estão a par aí, que prejudicam alguns dos atores envolvidos nesse ecossistema. A gente vai ver qual vai ser o impacto disso na avaliação e na comparação com os nossos países da região. Queria agradecer a vocês e Leonardo, sua pergunta para o Marcelo, para a Júlia. Rodrigo, obrigado. Antes de mais nada aí, realmente agradecer os expositores, assim, estamos com uma audiência lá em cima, desde o início do nosso webinar, e gente entrando até agora. Então, assim, não tenho dúvida aí que isso é o acerto aí do tema e a qualidade aí de vocês, expositores, aí, parabéns. Temos aqui já alguma curadoria de perguntas, vou começar com a pergunta feita pela Fernanda Zorter, que ela é da Agência para o Desenvolvimento de Atenção Primária à Saúde, a ADAPS. E ela pergunta o seguinte: como vocês enxergam o PAR dentro do programa de integridade? Somente punitivo? E aí eu acho que eu começaria pela Júlia, e aí vai o Marcelo e o Rodrigo. Eu acho que o comentário de cada um de vocês ao questionamento pode ser uma dinâmica interessante. Justamente, né? Eu acho que até isso já foi falado ali nas outras questões, mas é sempre bom reforçar. Eu acho que a finalidade menor do PAR é a meramente punitiva. Até depois da primeira questão, eu falei, poxa, mas eu nem falei de quanto em multa a CGU já aplicou, de quanto em multa a gente já teve em acordo de leniência, né? Porque é um dado importante, mas eu acho que o mais importante é o fomento à integridade. No âmbito federal, é a causa mais importante de diminuição de pena. Então, o programa de integridade, ali, se ele passa por uma análise e ele é realmente robusto, né? Não é um programa de papel, é um programa de verdade, ele vai ter ali uma redução de 4% no valor da multa, isso no PAR. Agora, se a empresa decide fazer acordo de leniência, então certamente vai ter uma recomendação de implementação ou de aperfeiçoamento do programa de integridade, e esse programa de integridade vai ser monitorado também pela CGU, uma outra área da CGU, que é a STPC. Então, o programa de integridade caminha junto com o PAR, né? Tem uma relação muito estreita,
e o PAR visa justamente o aperfeiçoamento, a implementação e a cultura do programa de integridade mesmo. Não sei se eu respondi a questão, mas, enfim, passo ao Marcelo. Eu costumo dizer sempre, Léo, que um sistema de integridade ele tem por objetivo valorizar aquilo que é correto, que é muito diferente de simplesmente evitar aquilo que é errado. Porque a gente tem aí muitas situações em que a pessoa ela diz assim, olha, eu nunca fui punido por absolutamente nenhum ilícito. Mas isso significa que, efetivamente, ele faz tudo certo? Né? O sistema de integridade busca exatamente isso. Né? A punição é a última rácio. Só mesmo se nós esgotarmos todas as possibilidades e, mesmo assim, não conseguirmos sensibilizar a pessoa jurídica de que ela precisa de adotar medidas que sejam afetas e aderentes à integridade, é que ela vai ser punida. Tanto isso é verdade que o PAR ele vem acoplado ao acordo de leniência, que é uma das modalidades do direito premial. Então, só se nós ultrapassarmos a possibilidade de um acordo de leniência, quer dizer, se nós não conseguirmos fechar um acordo de leniência, é que nós, depois, no segundo momento, que poderemos considerar uma possibilidade de punição. Então, como eu disse no início, a construção da Convenção da OCDE ela é toda baseada num regime preventivo. As sanções são pesadas? São, mas elas são pesadas exatamente para despertar na alta administração das pessoas jurídicas essa necessidade de agir preventivamente e adotar boas práticas no sentido de tornar o ambiente negocial mais íntegro. Isso gera, inclusive, um efeito cascata, né? Porque a responsabilidade objetiva tem, inclusive, essa nuance. Se você, por um acaso, contratar uma outra empresa para realizar atividades econômicas em seu nome e um empregado dessa outra empresa incorrer num ato lesivo descrito na Lei Anticorrupção Empresarial, a empresa contratante também responde. Imagine aí, por exemplo, uma empresa que contrata uma outra para fazer um transporte de carga dos seus produtos. Se o motorista do caminhão da empresa transportadora pagar propina numa blitz, a empresa contratante da empresa transportadora também vai responder à luz da Lei Anticorrupção Empresarial. Então, isso gera um efeito cascata em toda a cadeia de fornecedores, porque as grandes empresas elas também só vão contratar empresas que estejam aderentes aos valores da integridade. Né? Por isso que o trabalho na Petrobras ele foi tão importante, né? Porque foi criado, inclusive, um sistema de due diligence, de integridade, que obrigava as empresas que pretendiam contratar com a Petrobras a adotar sistemas de integridade. Então, não era só a Petrobras adotando um sistema de integridade efetivo, eram também as empresas que contratavam com a Petrobras, a ponto da Transparência Internacional reconhecer esse trabalho como sendo importante e eficaz, dizendo que tudo que estava sendo feito na Petrobras representava um farol de integridade para o ambiente negocial brasileiro. Acredito que Marcelo e Júlia falaram com muita propriedade. Acho que, de modo muito breve, é importante que, enfim, dentro de uma política de incentivos, haja também mecanismos que permitam que o Estado intervenha naquilo que está errado. Então, é um caráter de sanção é importante dentro do universo, sem dizer que ele é exclusivamente negativo. E sobre a questão da Petrobras, onde já qualquer contrato, do mais básico que seja, é preciso ter uma cláusula de aderência à legislação anticorrupção internacional e brasileira. Eu acho que isso é uma coisa que 15 anos atrás, quando eu trabalhava com contratos, não acontecia. Então, tem um efeito cascata muito positivo para todas as indústrias. Muito bem, gente. Obrigado pelas considerações. A gente tem outras perguntas aqui vindo
da nossa audiência, e uma delas foi formulada pela Daniele Dobner, procuradora-geral do município, do município aqui de São Paulo. Ela indaga sobre uma situação específica e nos parece que realmente uma situação que pode gerar aqui reflexões e comentários. No caso de uma pessoa jurídica que tenha sido extinta antes da instauração do par, como vocês enxergam que deveria ocorrer o procedimento quanto à parte justamente de desconsideração dessa pessoa jurídica? Seria possível instaurar o par contra essa pessoa jurídica já extinta e desconsiderar logo em seguida? Ou seria o caso de já fazer eventualmente alguma comunicação, instaurar a investigação diretamente contra as pessoas físicas a ela relacionadas? Eu fico, enfim, fiquem à vontade. Não sei se alguém gostaria de trazer. Júlia, gostaria de trazer alguma consideração? Talvez você tenha experiência já com esse tipo de situação. Paulo, eu confesso que eu estava ali tentando me atualizar nos comentários, e aí, se você puder repetir o finalzinho da pergunta. Perfeito, Júlia. O que fazer com relação a pessoas jurídicas já extintas? Se você tiver que iniciar um par e a pessoa jurídica já não existe mais, como proceder? Isso já está claro para vocês? Vocês têm algum procedimento padrão quanto a isso? Já há um início de investigação diretamente contra as pessoas de referência, administradores, ou eventualmente outras pessoas envolvidas supostamente na prática do ilícito? Ou se tenta fazer alguma coisa tendo como referência aquela pessoa jurídica já extinta? Enfim, há algum procedimento, alguma forma de seguir já esclarecida quanto a isso? Está no mudo, Júlia. Vai depender, porque a ALAC, ela fala da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, mas a desconsideração não vai poder ser feita simplesmente porque a empresa está extinta, né? A gente vai analisar se realmente houve uma intenção de desvio de finalidade, se houve ali uma confusão patrimonial, enfim, se estão presentes os requisitos para fazer a desconsideração. Então, se a empresa já estiver extinta, mas tiver havido esse desvio de finalidade da empresa, aí sim, aí desde o início a gente já no termo de indiciamento, a gente já coloca a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, já intima também as pessoas, né, para se defenderem, inclusive em relação a esse ponto da desconsideração. Se não é o caso, se a gente não vê os requisitos e a pessoa jurídica está extinta, a gente pode ver se eventualmente foi criada ali uma outra pessoa jurídica com as mesmas finalidades de negócio, com os mesmos sócios, né? Apenas para tentar escapar da sanção. E aí, se a gente verifica que sim, olha, é o mesmo objeto, a mesma finalidade, aí a gente pode, sim, buscar enquadrar essa empresa também num par, né? Até por estar com deslealdade e aí alcançar essa nova empresa, né? A gente age dessa forma. Da primeira forma, de desconsideração da personalidade jurídica, eu acho mais frequente. Essa segunda forma bem trabalhosa, assim, de comprovar, mas eu sei até que a CGU já fez isso mesmo. Porque também a empresa queria contratar com a própria CGU, olha só que abuso. E aí a gente fez a gente considerou e estendeu para a nova empresa. Perfeito. Posso bem, Marcelo, Rodrigo, se tiver comentários, por gentileza, fique à vontade, Marcelo. A resposta da Júlia foi precisa, embasada no artigo 14 da Lei 12.846, quer dizer, a desconsideração da personalidade jurídica ela só pode se dar em hipóteses de abuso por parte dos próprios sócios, mas o que a gente tem que lembrar sempre é que a Lei Anticorrupção Empresarial ela não é a única dentro do sistema brasileiro de combate à corrupção ou do microsistema brasileiro de combate à corrupção. Nós temos outras leis que também tratam, muitas e muitas vezes, das mesmas condutas, como as leis penais, como a própria lei de improbidade administrativa, as quais são aplicadas a pessoas físicas. Então, imagine que a pessoa jurídica foi extinta e não existe mais a possibilidade de aplicação
das sanções previstas na Lei Anticorrupção Empresarial. Isso não quer dizer que as pessoas físicas responsáveis por aquela conduta elas estarão isentas de responsabilidade. Se tiver havido a prática de crime, corrupção ativa ou corrupção passiva, haverá o respectivo processo crime. Se tiver havido improbidade administrativa, haverá a propositura de uma ação de improbidade administrativa em desfavor, não só dos agentes públicos, como também dos sócios da empresa, ainda que a empresa já não exista mais. Então, considerando o arcabouço jurídico como um todo, quer dizer, esse microsistema brasileiro de combate à corrupção, pode ser que não exista mais a possibilidade de aplicação de sanções em desfavor da pessoa jurídica, salvo nessa situação do artigo 14 da Lei Anticorrupção Empresarial e da desconsideração da personalidade jurídica, mas continuará restando sanções passíveis de aplicação à luz de outros diplomas legais. Perfeito, Marcelo. Obrigado pelas considerações e é importante que, de fato, esse tipo de situação tenha alguma resposta legal, qualquer que seja ela, para que se possa, as condutas sujeitas a alguma censura possam ter as consequências próprias, né? Penso que ficou muito claro. Júlia, Marcelo, obrigado. Rodrigo, não sei se você gostaria de trazer alguma observação adicional. Então vamos adiante. Léo. Está no mudo aí, Léo. Paulo, obrigado. Sim, de novo, obrigado aí aos nossos palestrantes. Já estamos aí uma avançada hora. Temos aqui no pipe uma série de perguntas aqui da audiência a vocês, né? Infelizmente, não vamos conseguir endereçar todas. Fizemos aí a curadoria daquelas que couberam aí no nosso espaço proposto. Mais uma vez, pela qualidade das apresentações, do conteúdo, da generosidade das informações trocadas aqui com a nossa audiência. Realmente foi uma aula aí de par para todo mundo. Então, com isso, eu queria agradecer novamente a presença de vocês, da nossa audiência, da nossa equipe interna da Breacham, especialmente a Clara e a Mayra, que está por aqui, está conosco no evento, que fizeram todo o trabalho aí de bastidor, que não é pouco. Super obrigado a ambas. A equipe interna da CGU, da Contour Risk e do Tosini, que também tiveram aí participação ativa para que esse evento ficasse de pé e com essa qualidade aí que comprovada, agora já no encerramento dele. Então, os nossos próximos eventos estão todos disponíveis no site da Breacham, basta acessar lá o nosso www.breacham.com.br. Convido a todos vocês a se inscreverem no canal da Breacham, no YouTube, e fiquem absolutamente à vontade de participar. O link da gravação desse webinar de hoje, com seus contatos, ou com quem tem interesse no tema do par. Tenho certeza aí que vai ser de valiosa ajuda aí para todo mundo que lida com o combate à corrupção, ter acesso a essa pílula de informação dividida hoje. Então, com isso, eu encerro o nosso webinar. Agradeço novamente a todos vocês e um bom dia a todos. Um abraço.